E aí, cartoleiros, vamos então para a 17ª rodada do Cartola FC. Estamos nos aproximando aí da metade da competição. E a nossa pontuação na rodada passada, na 16ª rodada, foi uma pontuação mediana. A média dos cartoleiros foi de 55 pontos e fizemos 56 pontos. Ficamos bem na média. Mas essa rodada não vai ter essa de pontuação mediana não. E a gente vai escalado assim. No gol, Jean, do Atlético Goianiense. Ele foi bem na última rodada, pontuou acima dos 8 pontos e tem uma média superior a 4 pontos. Não é uma média tão alta, mas se a gente for olhar o número apenas, né, uma média de 4,21, mas considerando o que tem sido aí a média dos goleiros, pode-se dizer que a média dele é boa. Uma outra opção de goleiro que eu acho interessante e que também não está entre os mais escalados é o Diego Cavalieri, goleiro do Botafogo. E uma terceira opção é Muriel, goleiro do Fluminense. Também acho ótimas opções para a rodada. Agora, partindo para as laterais. Primeira opção, Vitor Luiz do Botafogo. Botafogo que enfrenta o Goiás, jogando em casa. E Vitor Luiz, ele desarma bastante. Ele também é batedor de pênalti, o que pode elevar bastante aí sua pontuação. E para fechar a lateral, Vinha do Palmeiras, ele retornando da seleção. E ele também é bom nos desarmes, então não vai ficar tão dependente de SG. Mesmo sem o SG, ele costuma garantir aqueles 5 pontinhos. Por isso vai ser nossa segunda escolha. Outras opções aí de laterais, o Guilherme Arana e Guga, ambos os laterais do Atlético Mineiro. Acredito que sejam boas opções também. E agora na zaga, vamos de Vitor Cuesta, Internacional que enfrenta o Vasco, jogando em casa. E quem sabe não pinte um SG nessa partida. Acho sempre difícil, né? O SG não tem aparecido tanto nas rodadas, mas quem sabe a gente possa garantir um SG nessa partida. O Vasco que caiu bastante aí de desempenho, já mandou o técnico embora, então Cano já deixou de marcar aqueles gols que vinha fazendo. Pode ser que pinte um SG do Internacional. Segunda opção de zagueiro, Digão, do Fluminense. Fluminense que enfrenta o Ceará, jogando em casa. Digão é uma opção interessante para se analisar para essa rodada. Tem uma média acima de 4 pontos, quase aí 4 pontos e meio. E para zagueiro, custando aí 5 cartoletas, é uma opção barata. Vem desvalorizado, então até para grande cartoleta é uma opção interessante, para quem está precisando principalmente. E uma outra opção de zagueiro, que eu vou deixar para vocês, é o zagueiro do Palmeiras, Gustavo Gomes. Ele jogando é uma excelente opção. Pode até pintar no time até o fechamento do mercado. Eu vou ficar atento nos noticiários para saber se ele vai jogar. Mas acho que deve jogar. No meio de campo, Nenê, do Fluminense. Fluminense que, como eu disse anteriormente, enfrenta o Ceará em casa. Nenê diria que o principal homem ofensivo do Fluminense. Ele tem uma média bem interessante, acima dos 6 pontos. E acredito que ele possa comandar mais uma vez o ataque do tricolor das Laranjeiras. E eu vou fazer o que tenho feito de costume, né? E recomendo que todo cartoleiro faça. Vou escalar também Thiago Galhardo. Ele
na rodada passada fez 6,70, deu uma assistência, entrou no segundo tempo e ainda assim fez 6,70. Mandou bem, considerando que ele começou no banco. Provavelmente, se tivesse jogado o jogo inteiro, teria feito gol também, visto que o Internacional fez 5. Então, o Thiago Galhardo vai ser nosso capitão. E não para por aí. Vou dobrar também o meio de campo do Internacional. Acho forte dobrar o Inter nessa rodada. Até porque, na verdade, a gente está escalando basicamente um meio de campo do Internacional, visto que o Galhardo, de algum tempo, já tem jogado de atacante, né? E no meio de campo ainda deixo como opção Natan, do Atlético Mineiro. Acredito que o Natan é uma opção bacana para a rodada. E é isso aí. E no ataque, Pedro, que decepcionou milhares de cartoleiros na rodada passada, né? Ele fez praticamente 0 ponto. E tá desvalorizado, custa barato. O jogo do Flamengo é contra o Corinthians, na casa do Corinthians. Mas ainda assim acredito que Pedro nessa rodada possa balançar as redes, porque gol ele sabe fazer. E eu deixo também como mais uma sugestão Bruno Henrique. Acredito que é uma opção interessante também. Assim como o Pedro, ele está desvalorizado e custa mais caro, né? Mas também pode ser até opção para ganhar cartoleta, para quem está precisando aí. Segunda opção no ataque, apostando na lei do ex, Luciano, do São Paulo, que encara o Grêmio, jogando em casa. Luciano até pouco tempo esteve jogando no Grêmio, então acho que Luciano é uma opção interessante. Outra opção bacana que eu acho é o Brenner, também do São Paulo. O garoto vem fazendo gols, então para quem quiser apostar nele, acho que é uma opção interessante. Para fechar o ataque, Matheus Babi, do Botafogo. Botafogo que enfrenta o Goiás, jogando em casa. O Babi vem de uma pontuação bacana, fez 8,40 na última rodada, tem uma média acima de 4 pontos. E o Goiás tem uma defesa fraca, então a tendência é Matheus Babi fazer uma boa pontuação, seja com gol ou com assistência. E mais uma opção para o ataque. No ataque eu vejo várias boas opções, né? Tem o Keno, do Atlético Mineiro. Eu não sei se o Savarino vai jogar, mas também seria uma outra opção interessante. Para quem gosta da lei do ex, eu apliquei isso com o Luciano, mas também poderia ter feito com o Renato Kaiser, que pelo Atlético Paranaense ele vai enfrentar o Atlético Goianiense no duelo dos Atléticos, e até pouco tempo o Renato Kaiser estava no Atlético Goianiense. Então, para quem gosta da lei do ex, mais uma opção. Agora, para fechar o time, vamos com Eduardo Cudê, técnico do Internacional. Acredito que o Inter vai vencer a partida e, quem sabe, até mantendo o SG. Por isso eu vou de Cudê. E outra opção de técnico, eu deixo o Sampaoli. O Sampaoli pontua muito bem, até pelas características do time. Então fica aí como uma segunda opção. É isso aí, galera. Peço para vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo e, se possível, compartilhe. É nóis, boa sorte a todos, até a próxima rodada e boa mitada. Valeu!